Graça e paz, amados e amadas, aqui é a Kátia Rios e nós estamos hoje em Isaías capítulo 28. E nós vamos ver a partir desse capítulo, alguns capítulos começando com a palavra ai. Lembra, o profeta Isaías, ele estava alertando ao povo para que voltasse ao Senhor. O profeta era aquela consciência que levava as pessoas a repensarem a sua forma de viver, que estava longe de Deus. Então pode ser que você comece a ler e fale, nossa, mas quanta reprovação isso. Mas era uma forma do profeta estar levando o povo a perceber aonde eles estavam andando, o que eles estavam realmente fazendo. E aqui ele começa dizendo que ai daquela coroa orgulhosa dos bêbados de Efraim. Então, amados e amadas, o orgulho é um mal terrível, porque o orgulho não permite que as pessoas, já a palavra diz, não sejam humildes. E a humildade é você reconhecer que você está trilhando caminhos equivocados, é reconhecer que o teu coração não está adequado, é reconhecer pecados. Uma pessoa orgulhosa, ela não reconhece nada e ainda ela se coloca acima das outras pessoas e ela é a justiça. Um reino adequado, acima de tudo, é um reino justo. Por isso que fala que o reino do Senhor é justiça. Então, hoje nós estamos vivendo, na maioria dos países, mas o nosso principalmente, com muita falta de justiça. 2 pesos e 3 medidas. Então, não corresponde mais um peso ou uma medida. Então, está fora de prumo, né? Então, aqui ele está dizendo que ai daquela coroa orgulhosa dos bêbados de Efraim. Então, nesse momento, o profeta Isaías está falando sobre o reino do norte. O reino do norte tinha o grande potencial, quem? A Efraim, que era o potencial ali. E também era ali Samaria. E Samaria era um vale fértil. Então eles se achavam assim orgulhosos do que eles possuíam, de Efraim também ser ali uma nação forte, né? Uma das tribos ali representando o reino do norte forte. Então compara como coroa orgulhosa dos bêbados de Efraim. Além de orgulhosos, eles eram bêbados. O bêbado, ele perde o quê? O equilíbrio. Ele perde o bom senso, leva as coisas na leviandade. E também compara aqui os bêbados de Efraim como da flor murcha do seu enfeite elegante. Então, eles achando que estão com enfeite elegante, mas Deus olha e vê pessoas orgulhosas, vê bêbados, vê flores murchas, que está sobre a cabeça do vale fértil dos que se deixam dominar pelo vinho. Então, esse versículo quer dizer, vocês estão num vale fértil, mas vocês se deixam dominar pelo vinho e são pessoas orgulhosas, pessoas que acham que estão com tudo e não estão com nada, tá? E agora o versículo 2 vai alertar dizendo, vede, o Eterno envia alguém que é poderoso e forte, como a chuva de granizo e vento arrasador, como violenta aguaceira, como uma trompa d'água, que tudo inunda, ele a lançará com força ao chão. Então, o profeta está dizendo que vai vir os assírios como uma corrente, como uma chuva, como uma trompa d'água, que vai inundar tudo. E fala que vai ser uma tempestade. E quem vai estar enviando isso? Quem vai estar enviando é o próprio Senhor. E fala que então essa coroa orgulhosa dos embriagados de Efraim, o que vai acontecer com elas? Será pisoteada, né, pelo inimigo. E a magnitude e a beleza estabelecida na cabeça daquele vale fértil, porque eles ali se gloriavam no seu vale fértil, não vai passar de uma flor murcha e vai apodrecer. E no término daqui do versículo 4 diz, eis que ele será um figo maduro antes da colheita, quem o vê logo apanha e come. O figo prematuro, ele está dizendo do figo prematuro. A plantação regular, ela era colhida mais ou menos no mês de agosto.
E os primeiros frutos que amadureciam em junho, olha bem antes, eram considerados uma iguaria especial. Então, quem os via com rapidez pegava eles e devorava. Então, o que o profeta está dizendo? Que Efraim vai ser como esse figo vindo antes e vai ser colhido e devorado pelos assírios. Então, aqui está falando, ai daquilo que vai acontecer a Efraim. Então, está falando tudo que vai acontecer por eles serem orgulhosos, embriagados. E olha, lembrando que também eram os sacerdotes que se embriagavam. Então, não havia justiça, mas eles ainda se achavam com essa coroa de enfeites e também se gloriavam no vale fértil que ele tinha, no ambiente onde eles estavam. Isso nos alerta para quando tudo na nossa vida está tudo muito bem e a gente começa a achar que tudo é a força do nosso braço, a gente começa a não buscar mais tanto o Senhor, a gente começa a esquecer de onde nós viemos e quem nós somos. Então, nós temos que estar sempre em alerta. O mundo hoje nos assedia o tempo todo para tomar a nossa atenção e nos distrair. E nós, quando vemos no final do dia, nós nos distraímos com tanta coisa e fizemos tanta coisa sem propósito, e aí o que ficou realmente de eternal e constituído em nós? Então, é um alerta para nós. O versículos 5 e 6 vai fazer uma referência agora ao Reino do Sul e vai fazer até um elogio. Mas a partir do versículo 7, nós vamos ver que também havia se contaminado até os sacerdotes do Reino do Sul. Então, até o versículo 4, nós falamos do Reino do Norte. Agora, veja, a partir do versículo 5 diz, naquele dia, Yahvé, né, o Senhor dos Exércitos, será uma coroa de esplendor e uma grinalda magnífica destinada ao remanescente do seu povo. Ele será um espírito de justiça para quem se assenta para julgar, fortaleza para todos os que impedem que a batalha passe pela porta. Da mesma forma que os assírios foram lá e conquistaram o Reino do Norte, eles vieram também para destruir o Reino do Sul. Mas lembra, nessa época era o rei Ezequias, e o rei Ezequias dependeu do Senhor, e o Senhor livrou Israel da mão dos assírios. Depois, mais para frente, é que nós vamos ter na história, quando o reino babilônico vem, e aí destrói o Reino do Sul. Então, o Reino do Norte foi destruído mais ou menos 200 anos antes do Reino do Sul, tá bom? Agora, a partir do versículo 7, ele vai falar também do que está acontecendo até com os sacerdotes do Reino do Sul, que eles também cambaleiam, que eles tomam vinho forte, que eles tomam bebida forte, que eles tomam vinho e eles o que? Estão cambaleando e eles perdem o equilíbrio e eles estão por caminhos inadequados, né? Erram nas visões e tropeçam nos julgamentos. Veja, eles agora erram nas visões. Visão porque eles tinham que passar a palavra de Deus e eles também tropeçam no julgamento. Então, eles estão julgando de forma errada, de forma tendenciosa. E vai dizer que as mesas estão cheias de vômitos, não existe um lugar limpo, quer dizer, não existe um lugar de justiça. Quando as pessoas bebem muito, elas acabam também vomitando. Então, está dizendo que tudo está imundo. E a quem vai ensinar a sabedoria? Né? A quem ele ensinará a sabedoria? A quem fará compreender o conhecimento e a mensagem? As crianças recém-nascidas tiradas do peito, aos desmamados. Então, aqui está fazendo várias indagações. Até no versículo 10, vai falar, portanto, aqui exclama, é preceito sobre preceito, ordem sobre ordem, regras sem sentidos, um pouco aqui, um tanto ali. Então, o povo estava, de uma certa forma também, escarnecendo das coisas do Senhor. Tudo isso é sem sentido. Tudo isso é sem sentido. Então, o Senhor, ele tinha que mandar outros povos com lábios, com línguas estranhas,
Deus falará a este povo com línguas estranhas, quer dizer, eu vou ter que mandar outros povos com línguas estranhas para que vocês entendam que eu quero que vocês andem no meu caminho, porque é para bem de vocês, para proteger vocês. Então, amados e amadas, quando muitas vezes está acontecendo muitas coisas conosco e a gente não entende, é como se fossem línguas estranhas. Então, o que Deus também quer nos fazer ver que nós não estamos vendo? O que Deus também quer nos fazer crescer que nós não estamos crescendo? Aonde Deus deseja que nós olhemos que nós não estamos olhando? Então, mediante também as dificuldades, nós sabemos que nós estamos num mundo caído, numa carne caída, existem principalmente problemas de saúde, vários problemas, e isso vem também do pecado do mundo caído. Contudo, nós também temos que aprender mediante as dificuldades. E o que? Crescer no Senhor, amadurecer, sermos não mais filhos que precisam de leite, mas sermos pessoas maduras que conseguem ter alimento sólido. Então, toda dificuldade não é para nos destruir, toda dificuldade é para nós crescermos, para nós ficarmos mais fortes em Cristo Jesus. E o versículo 12 vai falar que eles não dão ouvido, né? E o versículo 13 vai dizer: e por esse motivo a palavra de Yahvé para eles será preceito sobre preceito, ordem sobre ordem, regras e mais regras, para eles sem sentido, um pouco aqui, um tanto ali, e isto tudo que saiam, caiam de costas, firam-se, fiquem presos em armadilhas e que sejam capturados. Então Deus era claro, Deus falava com simplicidade e clareza, não tinha desculpa de o povo falar que não entendia. E eles tinham o propósito, e com tudo isso, Deus tinha o propósito de trazer bênção e colocar a nação, essa nação de Israel, como testemunha para os povos, mas isso não aconteceu. Eles recusaram a pedra angular, a principal pedra angular, né? E por isso houve a queda deles. A partir do versículo 14, a gente vê aqui o oráculo contra os maus conselheiros, né? Então aqui Isaías vai estar falando que os conselheiros e os governadores e os líderes dos povos, eles são insolentes e eles firmaram uma aliança com a morte. E por quê? Eles fizeram pacto com outras nações para que essas nações fossem aliadas a ele mediante a uma invasão, a uma guerra. Então eles estavam colocando a força dele, o abrigo deles, numa falsa aliança. E aqui o Senhor está chamando, o profeta Isaías está chamando que estão firmando uma aliança com a morte, estão colocando a confiança deles naqueles povos pagões para proteger eles. Então, hoje, Deus também nos chama a atenção no que nós estamos colocando a nossa confiança, no que nós estamos nos refugiando. E o versículo 16 vai falar que eles rejeitaram aquela rocha já experimentada, uma preciosa pedra angular para estabelecer o alicerce verdadeiro, esse alicerce verdadeiro e seguro. Você vê que antes, até para a construção do templo, não podia ter barulho. Então, eles iam lá e escolhiam as pedras fora e já aplanavam a pedra, via onde elas iam encaixar para já trazer para não ter barulhos. Então, aqui está dizendo que o próprio Senhor é uma rocha já experimentada, é uma pedra angular que vai dar sustentação para todas as coisas, que Ele é o verdadeiro e seguro, e diz que quem crer em mim jamais será abalado. Então, hoje a nossa confiança deve estar voltada ao nosso Deus. E no versículo 17, o Senhor aqui ele coloca que ele vai estabelecer o direito como lei e justiça e fio de prumo. A gente sabe que o fio de prumo é para que a construção, a parede fique reta, né? Que coloque as janelas, as portas, que tudo fique reto, que depois feche uma janela, né? Quando não está uma parede bem aprumada com o seu fundamento,
as portas não fecham direito, as janelas não fecham direito, tem o risco de cair. Então, é tido como isso justiça, retidão. Então, ele vai estar colocando ali o prumo. E quanto ao refúgio dos mentirosos, porque aqui está falando daqueles que lideram mesmo, que são mentirosos, que ali vai ser varrido como um granizo, como uma chuva de granizo, que vai varrer tudo. Por quê? Porque eles fizeram uma aliança com a morte e não com o Senhor. O pai de Ezequias fez uma aliança com o rei, os assírios. Depois também houve uma aliança também com os babilônicos. E depois o que? Essas nações se voltam contra eles mesmos. É um período que tem aliança, aí depois as nações se tornam mais fortes e vão lá e se tornam assim agressores deles. Por isso que a cama vai se tornar estreita para que alguém possa deitar e descansar, e o cobertor curto demais para que possa se cobrir, dizendo que a lei dos homens, a aliança que eles estão fazendo, a forma que eles estão conduzindo o povo, é sempre o quê? Insuficiente. A cama, o povo não vai conseguir nem descansar, sempre vai estar em falta, porque o Senhor é que vai fazer a justiça e eles não estão olhando para terem a confiança em Deus, para poder realmente os líderes confiar em Deus e reinar. E o Senhor vai se levantar, ele vai se inflamar e vai ter o juízo, e esse juízo vai ser por meio das outras nações que vão o quê? Acabar com o Reino do Norte e o Reino do Sul. E hoje nós vivemos isso também, tá? As alianças feitas entre países, tem o BRIC, tem isso, tem o Cone Sul. Então, são tudo alianças que fazem entre eles para se unirem, se tornarem mais fortes, mas poucos estão olhando para aquele que é o autor de todas as coisas. E aí nós também temos que ver, muitas vezes nós fazemos aliança de fofoca com uma pessoa, sobre a outra pessoa, ou mais amizade com uma panelinha, e aí tem uma aliança com aquela panelinha e não tem bons olhos para outras pessoas. Então tem desde o macro até o micro. Tá? Todas essas coisas servem para as duas linhas. Tá? E o versículo 22 diz que não continueis a zombar. Amados e amadas, quando nós fazemos aliança com aquilo para não confiar em Deus, para nos apegarmos nas outras coisas, quando nós não cremos na palavra do Senhor, tudo isso é considerado zombaria. Então, a incredulidade nos leva também a comportamentos de zombaria. Então, é coisa séria. Então, diz assim, olha, e aí tem em Gálatas também fala, do Senhor não se zomba, do Senhor não se escarnece. Porque muitas vezes a gente acha que escarnecer é algo mais grotesco, não deixa de ser. Mas, para nós que já temos conhecimento da palavra, é algo mais sutil o zombar. Então, nós temos que entender também o que é zombar nessa parte sutil, né? E aí, fala assim, para que os vossos grilhões não se façam ainda mais fortes. Então, ele fala, não continuem fazendo isso, gente. Eu não quero ter uma mão mais pesada do que eu já estou tendo agora. Por favor, parem com isso para que minha mão não fique pesada sobre vocês. Do versículo 23 até o final, aqui o profeta está falando que o Senhor está dizendo assim, olha, inclina os ouvidos e prestai atenção à minha voz e atentai ao meu discurso. E aqui nesse discurso que vai fazer, ele vai estar apresentando uma lição, ele vai nos estar levando a pensar no trabalho do agricultor. O agricultor, ele lavra a terra, depois ele semeia ali, depois ele faz a colheita, depois ele vai o quê? Trilhar, ele vai separar os grãos das cascas para poder ser usado. Então, é uma parábola que está sendo usada assim. E para fazer isso, tinha uma época certa, aonde eles tinham que lavrar a terra, plantar, depois semear, aí colher. Então, tinha que fazer as coisas no momento certo para poder dar certo o que eles estavam fazendo.
Dentro dessa parábola está mostrando o quê? Que também existe um agricultor celestial, que é o nosso Pai, e que no devido tempo ele vai falar, vai acontecer o que a palavra está falando. Mas os escarnecedores, eles acham que nunca vai chegar o tempo da colheita, que tudo isso não vai acontecer. E Deus, ele está lidando com o ser humano, conosco todos, seja com misericórdia, mas também com punição, para que se volte o coração a ele, tá? Então, o versículo 24 vai nos dizer assim, ó, o lavrador que semeia, lavra sem parar. Ele vai ficar ali lavrando a terra sem parar? Não, é por um tempo. Por quê? Fica o tempo todo cavando e gradeando a terra? Fica o tempo inteiro lá fazendo os buracos na terra? Não. Primeiro ele lavra a terra, amacia a terra, depois faz os buraquinhos, depois ele vai o quê? Ele nivela tudo, ele vai depois começar a colocar as sementes. E aí depois as sementes vão crescer, tudo vai ter a colheita. E na hora de debulhar, ele vai ter que observar para cada tipo de colheita, ele vai ter que fazer um debulho diferente. Então, o endro e o cominho, é cominho que ele fala aqui, eles não podem passar assim por uma prensa pesada. Eles têm que ser algo leve. Então, deixa eu ver onde está aqui, olha. Ora, o Deus lhe dá toda a orientação necessária, lhe ensina o caminho. Quer dizer, tudo o Senhor nos deu. E o Senhor vai nos dando orientação e sabedoria para saber que tem que plantar uma hora, tem que fazer ali depois colher, depois tem que debulhar. Então, para cada momento, o Senhor vai nos dando conhecimento, nós vamos colocando a sabedoria e a capacidade que o Senhor colocou em nós. Olha, porque não se debulha o endro com o instrumento de trilhar? Então, não vou pegar o endro que é mais sensível e vou com o instrumento de trilhar. Esse instrumento eu uso o quê? Para semente lá, para cevada, para o trigo, tá? E sobre o cominho não se faz passar roda de carro, porque senão vai estraçalhar, né? E o que isso a gente pode tirar como parábola? Para cada um existe um tipo de tratamento. Então, tem pessoas que já são mais sensíveis à voz do Senhor e não vai precisar passar uma roda de carro sobre ela. Ela vai se voltar ao Senhor como se fosse um cominho, como se fosse um endro. Agora tem pessoas que muitas vezes vai ser aquela semente mais dura, que vai precisar passar ali algo mais pesado. Porém, o versículo 28 diz assim: também é preciso sabedoria para moer o cereal e fazer o pão. Por essa razão, ninguém fica malhando para sempre, senão vai acabar com tudo. Tá? Fazem passar as rodas da trilhadeira sobre o trigo, mas os seus cavalos não o trituram, porque é só para separar o grão da casca e não para triturar nesse momento. Então, todo esse conhecimento vem da parte de Yahvé dos exércitos, magnífico conselhos e maravilhoso em sabedoria. Se a gente lê esse finalzinho, né, do versículo 23 em diante, fala, mas o que quer dizer com tudo isso que ele falou no capítulo, na parte do capítulo anterior? Ele está dizendo o seguinte, que o Senhor deu entendimento a nós, deu sabedoria para a gente fazer as distinções, para a gente fazer as coisas, e ele também é o agricultor celestial, e ele tem a sabedoria, e ele está fazendo cada coisa a seu tempo. Então, amados, vamos aprender a valorizar o tempo hoje, porque muitas vezes a gente fica... Eu também penso muita coisa legal que aconteceu no passado, mas que isso sirva de entusiasmo para eu me posicionar no presente e no futuro. Porque se eu fico pensando só o que aconteceu no passado, é como se eu tivesse só querendo viver cavando a terra. E não estou vivendo todos os outros ciclos, todas as outras etapas que o Senhor colocou na nossa vida. Tá? Então, que nós possamos aprender a viver o hoje e também ter um descanso no amanhã. E saber que o nosso Pai Celestial, tudo tem um tempo para Ele. E Ele também deseja que nós aprendamos a remir o tempo e a viver uma vida em abundância no tempo que se chama hoje.
Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.